Cuidado com o espírito de inveja pesada que pode estar atrapalhando a sua vida, travando seus negócios, travando seu ministério, travando seu casamento, travando sua família, travando tudo que é seu. É isso mesmo. E é sobre esse assunto que eu parei hoje o meu dia para falar com você sobre o espírito de inveja. E não é qualquer inveja, não. É uma inveja pesada. E o Espírito Santo do Senhor me trouxe uma revelação poderosa sobre isso. E antes de aprofundar no tema, eu quero contar para você o meu testemunho e do porquê eu parei tudo que eu estava fazendo para gravar esse vídeo, para que esse vídeo seja um alerta para a sua vida, um alerta em todas as áreas da sua vida, para que você seja despertada em oração, em vigilância e em discernimento espiritual, para que você tenha cuidado e vigilância total, absoluta, com a sua vida e com os seus e com tudo que leva o seu nome. Bem, se você chegou aqui nesse canal, eu convido você a compartilhar esta mensagem com mais 12 pessoas. E você, saiba que você está tendo acesso a esta palavra não é por acaso. Eu sirvo um Deus que é um Deus de plano e de projeto, um Deus que é um Deus de propósito. Não existe por acaso com Deus. Se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque você se encaixa e se enquadra numa das características, num dos atributos pelos quais uma pessoa pode estar sofrendo ataques pesados por parte do espírito de inveja. E eu vou trazer também aqui para você o que fazer. O que você tem que fazer se você identificar alguns dos sinais que eu vou dar aqui para você, que reflete que este espírito está intentando contra a sua vida de uma forma muito pesada e muito violenta. E este testemunho, ele está chegando até você nesta hora, por alguns motivos. Este ano de 2023 é um ano de aceleramento, de aceleração, de maturidade espiritual. É um ano em que Deus ele tem feito grandiosas coisas na minha vida. É um ano em que Deus tem entregado coisas novas na minha mão. É um ano em que Deus escolheu para dar o play no ministério ao qual o Senhor me chamou. O Senhor me designou para uma grande obra. E é a primeira vez que em vídeo eu estou aqui verbalizando e declarando e decretando no reino material e no reino espiritual que eu sou Gleiciane Araújo e o Senhor, o próprio Deus, me designou, me chamou para uma grande obra. O Senhor me ungiu, o Senhor me chamou para libertar cativos, desencarcerar aqueles que estão aprisionados. O Senhor me chamou nessa geração. E por isso, tem um tempo que eu vinha sendo atacada veementemente pelo espírito de inveja. E eu estava buscando do Senhor discernimento. Eu queria do Senhor clareza, clareza do que estava acontecendo com a minha vida. Porque aí eu vou trazer para vocês alguns sintomas, alguns sinais, porque não existia motivo claro, motivo real para que eu estivesse sofrendo do jeito que eu estava sofrendo em alguns aspectos da minha vida. E desde o mês agora, o início do mês de maio, isso
começou a ser intensificado. Esses ataques, eles vêm acontecendo de uma certa forma, desde o início do ano de 2022, que foi quando o Senhor, ele me deu uma voz de comando e ele me deu a direção para que eu pudesse abrir a minha boca e ministrar e tocar vidas, libertar vidas através da palavra do Senhor. E isso ao longo de 2022 foi muito profundo, só que isso se tornou de forma latente, profunda, agora no início do ano de 2023. E esses ataques começaram a ficar muito profundos. E eu sempre estava em oração, sempre em jejum, e sempre buscando não, e orando, mas não estava claro para mim. Eu não havia recebido um discernimento profundo e claro a respeito desse espírito de inveja, da forma em que o Espírito Santo trouxe para mim neste dia. E tem um motivo muito profundo. Neste mês de maio, eu marquei uma ministração, e na semana em que eu marquei a ministração, no dia da ministração aconteceram coisas espirituais, algumas coisas materiais, e que me fizeram, por bem, cancelar a ministração. Quem me acompanha sabe do que eu estou falando. E em muitos momentos também eu precisei desmarcar aulas da minha mentoria. Eu precisei desmarcar encontros individuais com mentoradas. E neste mês de maio aconteceram duas coisas. E agora neste mês de junho aconteceu a segunda coisa. No mês de maio, eu marco toda segunda-feira, tem o Despertar com Propósito. E no mês de maio teve uma manhã, uma madrugada, em que eu fui acometida por uma batalha interior muito, muito violenta. Em que eu não conseguia nem me levantar da cama. E o Senhor me deu discernimento, ele disse que não era nada perto de mim. Mas ele me disse que era algo que fora lançado por causa de um espírito de inveja. Mas no dia que aconteceu isso, da primeira vez, eu não tinha clareza total que era especificamente uma ação astuta, maligna desse espírito de inveja. E hoje, nesta madrugada, hoje são 5 de junho de 2023, aconteceu novamente. Só que antes da madrugada, antes mesmo que eu fosse dormir, era mais de 11 horas da noite, eu fui acometida por uma dor de cabeça do nada. Uma dor de cabeça avassaladora, uma dor de cabeça insuportável. E eu tinha vindo, né, de um culto, vindo de um ambiente com muitas pessoas, e este não foi um caso isolado. E eu cheguei a tomar um dipirona ontem à noite, e durante essa madrugada foi algo, eu fui ministrada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo me deu uma visão, e nessa visão eu estava verdadeiramente de frente para o espírito de inveja. E ali eu verbalizei com aquele espírito de inveja, ele tentava tocar a minha vida e eu me esquivava. Ele tentava tocar a minha vida e eu me esquivava, e eu sei que eu dei um brado e disse que a luz não tem amizade com as trevas. E na hora que eu bradei isso, esse espírito saiu. E quando eu acordei, era a hora de eu me levantar e me preparar para o despertar com propósito. E eu não consegui me mover. Eu não consegui me levantar. E eu sei exatamente por que Deus permitiu eu ter todas essas experiências. E por que Deus permitiu eu vivenciar e experienciar essa terrível batalha interior
que eu passei no mês de maio, quer dizer, nestes 6 meses, mais expressivamente agora em maio e mais hoje, o Senhor me permitiu, e Ele disse claramente através do Espírito Santo de Deus: existem vidas que estão cativas, que estão paralisadas, que não vão ter a força que você teve de se levantar e fazer tudo que você fez hoje e ter o discernimento que você teve hoje e se posicionar. E ele disse: por isso, minha filha, eu permiti você experienciar tudo isso, para que você abrisse a sua boca, para que você instruísse os meus filhos e as minhas filhas, que têm sofrido, que têm sido apedrejados, quase que aniquilados por causa dos ataques deste espírito de inveja. E os sintomas, e aqui eu quero dar para vocês os sintomas que eu venho sentindo durante esses 6 meses. Só que eu estava sentindo isso ao longo e eu estava acreditando que era um cansaço por muitas batalhas espirituais, porque dentro desses 6 meses de 2023, eu e minha casa, nós temos vivido um novo de Deus de uma forma sobrenatural, que não é aqui o momento em que eu vou trazer isso ainda. E por causa disso eu pensei, deve ser por isso. Deve ser por isso que eu estou tendo esses sintomas. Deve ser por isso que eu estou prorrogando, cancelando, né? Deve ser um cansaço. E aí eu quero te dar aqui alguns sintomas e eu quero dizer para você, quais são as características de uma pessoa que sofre ataques, que pode sofrer os ataques, as investidas do espírito de inveja, mas é esse espírito de inveja pesada. Os principais sintomas são um cansaço físico que não tem uma conexão. Você não correu, você não trabalhou demais, tá tudo bem ao seu redor, as circunstâncias não estão favoráveis a esse cansaço físico, e é um cansaço que você só quer deitar. Ou quando você acorda que você não quer nem levantar. Você não está depressiva, você não está com nenhum problema clínico. Veja, você está saudável fisicamente, emocionalmente, só que você percebe como se fosse uma opressão. E esse cansaço físico, muitas vezes, dispara uma tristeza sem motivo, uma tristeza imotivada. E essa tristeza, ela vem com pensamentos. Pensamentos de que não é hora, pensamentos de que talvez Deus esteja dizendo que é para você esperar, que não é hora para você se posicionar, que não é a hora certa, e que isso que você está fazendo é algo que talvez não é exatamente isso que Deus queira que você faça. E essa tristeza, ela vem com alguns pensamentos de desistência. Muitas e muitas vezes durante esse tempo, principalmente agora no mês de maio, muitas vezes me vieram pensamentos de desistir de tudo. Me vieram pensamentos de que não, talvez eu esteja equivocada, talvez Deus realmente não me chamou para essa grande obra, talvez Deus não me chamou para realmente desempenhar e desenvolver esse projeto. E eu pensei em desistir muitas vezes. E por muitas vezes, tudo planejado, tudo estruturado, o passo a passo tudo organizado, e eu sentava aqui na frente do computador e eu pensava, Deus, mas por que que não vai? Por que que eu não consigo fazer? Por que que eu não consigo dar o play? Por que que isso não consegue ser executado? O que que está acontecendo? E eu comecei a buscar e a perguntar e a pedir o Espírito Santo discernimento. Só que não fica por aí não. Esse espírito de inveja começou
a tocar na minha vida, na minha rotina de oração, nos meus hábitos, na minha leitura bíblica, começou a tocar na minha vida de jejum. E o Espírito Santo começou a me mostrar que os descontentamentos, as contrariedades contra a minha vida estavam tão grandes, que as pessoas não estavam, essa pessoa ou essas pessoas não estavam suportando nem a minha vida espiritual. Não bastasse a minha vida, né, de trabalho, a minha família, a minha casa, agora o inimigo já não estava mais suportando a minha vida espiritual. E aí o Senhor, e eu continuei buscando do Senhor, e aí vieram outros pensamentos de, ó, outro sintoma, achar que o que você está fazendo não está tendo relevância. Achar que não, que você está fazendo algo é do seu coração, da sua cabeça. Não é algo que Deus deseja, não é algo que Deus quer que você esteja fazendo. E eu comecei a pensar, será que eu estou fazendo isso do meu coração? Será que eu estou agindo pela minha própria vontade? Será que não é que Deus não queira que eu faça isso agora? Então eu devo esperar? Será que eu estou sendo presunçosa? Será que eu não estou avançando demais? Será que essas coisas que o Senhor está me trazendo, me revelando, não são grandiosas demais? E o outro sintoma, você está diante dos seus projetos. Esses projetos são claros, são projetos estruturados. Deus já disse sim, Deus já te aprovou, Deus já se agradou de você e simplesmente você se paralisa na hora de executar. Não é uma mera procrastinação. É simplesmente está tudo pronto, está tudo estruturado e você simplesmente não executa. Eu comecei a estar diante de situações assim. E ânsias. Muitas vezes eu estava chegando perto de pessoas, ou pessoas estavam chegando perto de mim, e eu estava me sentindo com uma ânsia, como se fosse uma vontade de vomitar, um mal-estar terrível. E eu disse, dores de cabeça, do nada, vinha, pá, sem motivo fisiológico, emocional. Outro sintoma, cancelamentos, adiamentos de compromisso. Esses sintomas são alguns dos sinais de que o espírito de inveja está atacando a sua vida de uma forma violenta e profunda. Ah, Gleiciane, mas não, esse negócio de ficar pensando que eu sou invejada, que as pessoas têm inveja de mim, isso é muita prepotência. Isso é muita prepotência da minha parte, é muita prepotência da sua parte. E aí eu quero te dar um alerta do céu hoje para a sua vida. Ou você assume quem você é, quem você nasceu para ser e o que você nasceu para fazer. E aceita que sempre vai existir os levantes e os intentos malignos de Satanás contra a sua vida, por meio do espírito de inveja pesada. Sabe por que você tem que aceitar? E você tem que entender, ah, Gleiciane, mas eu tenho que aceitar os ataques? Não. Você tem que aceitar que você, por causa de quem você é, por causa do que você carrega, por causa daquilo que Deus levantou você para fazer, você precisa entender e parar de mimimi. E entender que você precisa se posicionar de uma forma diferente.
Ah, porque eu sou especial? Não, porque você é diferente. Você não é especial, você é diferente. Deus chamou muitos, mas Deus escolheu alguns. Você tem que entender que o espírito de inveja, ele assola, ele se levanta, ele já é derrotado, mas ele se levanta. E o inimigo, a palavra de Deus diz que ele tem poder e que nós precisamos resistir ao poder do inimigo. E você precisa entender que esse espírito, ele se levanta contra determinado tipo de pessoa. Agora analisa e anota as características. E eu sei que se você está aqui nessa hora ouvindo essa palavra, você tem essas características. Mesmo que você ainda não acredite nelas. Mesmo que você ainda não entendeu isso no seu espírito. As características de alguém que é invejado em alto nível. E eu quero que você vá comigo, antes de eu te falar essas características, que você vá comigo para o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 13. Aqui conta a história de quem? De Davi, que foi ungido rei de Israel. E aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, de primeiro livro de Samuel, diz assim no versículo 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Presta atenção. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Versículo 18 diz assim: Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Tá. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Você tem que entender. Você tem que entender. Tem 3 motivos. São 3 atributos que você carrega, pelos quais o espírito de inveja tem se levantado contra a sua vida. Quer você discirna, quer você não discirna ainda. Quer que você aceite, quer que você não aceite. Quer que você concorde, quer que você não concorde. Quer que você acredite, quer que você não acredite. O primeiro motivo é sobre quem você é, a sua identidade. Sabe de que identidade eu estou falando? De filho amado, de filha amada. Sabe qual é o significado do nome de Davi? O amado. Davi, o amado. Davi, por ser amado, também é muito odiado. Sabe por quê? Porque quem muito é amado pelo Abba Pai, muito mais é odiado também pelo inimigo e os seus demônios. Deus ama você. Só que você não precisa apenas olhar para o amor de Deus, você precisa discernir que o amor de Deus é real. Mas você precisa ser astuta e astuto como a serpente. E entender que o ódio do inimigo contra a sua vida é também real. Assim como eu estava tentando e me iludindo, acreditando e querendo ser mais santa que o Espírito Santo.
Porque acontece que Deus me deu sinais claros e irrefutáveis neste mês de maio. Deus tirou de perto de mim. Deus tirou de perto de mim pessoas com espírito de inveja. Deus tirará do meio de você e da tua casa pessoas com esse espírito de inveja. E tem algo revelador que eu quero trazer para você. Mas calma aí que nós vamos chegar lá. O segundo motivo pelo qual você pode ser ou está sendo atacada pelo espírito de inveja é porque você é ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque você carrega o Espírito Santo. Ah, Gleiciane, só de eu carregar o Espírito Santo, então eu já vou sofrer inveja? Sim. Só que eu estou falando de um nível maior. Eu estou falando que você carrega o Espírito Santo, mas você carrega uma unção diferente. Esta unção diferente é a unção que despedaça o jugo. É a unção que está sobre a sua vida, que Deus colocou sobre a sua vida. Porque você tem algo que através da sua vida, o inferno, as portas do inferno, elas não prevalecem. Que através da sua vida, vidas são libertadas das mãos e do poder de Satanás. Quando você carrega uma unção, porque você é diferente, porque você, através da sua vida, pessoas são libertas. Através da sua vida, pessoas são libertas na mente, libertas no corpo, libertas na alma, libertas em todas as esferas, liberta em negócios, liberta nos ministérios. Você liberta pessoas. As palavras que Deus coloca na sua vida, as palavras que Deus te deu, os planos que Deus te deu, o propósito. Aqui vem o terceiro motivo. O terceiro motivo pelo qual o espírito de inveja, ele se levanta contra a vida de alguém. E ele tenta frustrar os planos. Ele tenta frustrar os planos, ele tenta te envergonhar, ele tenta confundir as pessoas a despeito de quem você é. Porque você tem um chamado profético. Um chamado profético nessa geração para libertar os encarcerados, para libertar aqueles cativos. Isso provoca no inimigo um ódio mortal. Olha para você ver. Eu quero que você abra em primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17 e no versículo 18, não, 1 Samuel, número 18, capítulo 18, a partir do versículo 7. Olha para você ver. E as mulheres respondiam umas às outras, enquanto tocavam e diziam: Saul matou seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. E Saul ficou muito nervoso, e as palavras o desagradaram. E ele disse: elas atribuíram a Davi 10 milhares e a mim elas atribuíram somente milhares. E o que mais pode ele ter além do reino? E Saul ficou de olho em Davi daquele dia em diante. E sucedeu pela manhã que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul. E ele profetizou no meio da casa. E Davi tocou com a sua mão a harpa, como das outras vezes, e havia um dardo na mão de Saul.
E Saul arremessou o dardo, pois disse: ferirei Davi até a parede. Com isso, e Davi fugiu 2 vezes da sua presença. Agora pega. E Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com ele e havia se retirado de Saul. Eu quero dizer para você uma coisa. Primeira coisa que você precisa entender. Existe espírito de inveja, sim. Segunda coisa que você precisa entender. Esse espírito de inveja, ele é um espírito homicida. Preste atenção. Inveja é um homicídio espiritual. A inveja é um homicídio espiritual. Gleiciane, como assim? Quando você está sendo atacada por causa de contrariedade, por causa de descontentamento de alguém que está nutrindo e que está sendo influenciado, sendo promovido dentro dele o ódio, por causa desse espírito de inveja, esta pessoa, ela promove espiritualmente um espírito de homicídio. Essa pessoa, ela deseja que você morra. Primeiro, por quê? Porque ela tem medo de você. Ela tem medo de você por causa do que você carrega. Ela tem medo de você por causa da unção que você carrega. O inimigo tem medo de você por causa da unção que você carrega. E quando esse espírito se manifesta, ele se manifesta no reino do espírito, ele se manifesta para a morte. Então esse espírito vai tentar fazer os seus planos morrerem, a sua energia física morrer, os seus sentimentos morrer, a sua vida espiritual morrer, o seu casamento morrer, os planos e os projetos, o seu propósito morrer. Esse espírito quer fazer com que a sua identidade seja aniquilada, onde as pessoas se levantem falar mal contra você. Esse espírito é um espírito homicida. Ele quer matar, matar, matar a unção que existe dentro de você. Só que ele não tem o final como ele gostaria de ter. Sabe por quê? Porque Jesus é aquele que veio para destruir todas as obras de Satanás. O Espírito Santo do Senhor e o nome santo do Senhor Jesus é maior do que o espírito de inveja. E eu estou aqui querendo trazer um alerta para a sua vida, trazer um alerta para o seu dia, para o seu coração, de que você carrega uma identidade, você carrega uma unção, você carrega um chamado, você carrega um propósito. Você é amada, você é amado, e por causa disso é suficiente para que Satanás e o inferno te odeiem. Eu quero que você entenda que não é para você temer o espírito de inveja, mas é que antes você precisa temer aquele que é maior, que é Deus, o nosso Deus, Abba, Pai Todo-Poderoso. Mas que também você não subestime. Não subestime, porque o inimigo tem poder. Só que maior é o poder que habita em mim e que habita em você. A Bíblia diz, na carta de Tiago, diz assim, no capítulo 4, versículo 2 e 3. Eu vou ler só um trecho. Diz assim: vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Saul havia sido rejeitado por Deus. O Espírito de Deus havia sido retirado de Saul. O trono, reino, fora retirado de Saul. Então ele cobiçava o reino que havia lhe sido tirado.
Só que eu quero dizer uma coisa aqui. Inveja de bens materiais é leve. Inveja do corpo de alguém é leve. Inveja da casa que alguém tem é leve. Inveja do trabalho que alguém tem é leve. Inveja da conta bancária é leve. Agora tem uma inveja que é uma inveja pesada. É dessa inveja que eu estou falando. É a inveja por causa da unção que você carrega, por causa de quem você é na sua identidade, por causa do chamado e do propósito que o Senhor colocou sobre a sua vida, por causa daquilo que Deus confiou a você. É esta inveja. Esta inveja é um homicida no nível em que você não queira saber. E se você estava passando por algum desses sinais, que você nesta hora entenda que este espírito de inveja é um espírito homicida. Hoje aqui eu não estou falando para quem tem inveja. Eu não estou aqui querendo explicar para alguém como não ter inveja. Inclusive, pode ser sim um próximo tema. Eu estou aqui trazendo um alerta do reino do Espírito, da parte de Deus. Eu estou aqui como uma voz profética nesta hora, a fim de que você desperta tu que dormes. Porque o mundo espiritual é real. O mundo espiritual, ele é princípio. Se existe alguma coisa no reino do material aqui, no reino físico, no seu reino emocional, saiba que antes está acontecendo alguma coisa no plano espiritual. Saiba discernir. E eu estou aqui como voz de Deus nesta tarde, para que você discirna a partir de hoje. Ai, tem uma coisa terrível, terrível. Eu, Gleiciane, eu relutei, e eu vou contar uma coisa para você. Eu relutei, viu? Eu te falo. Sabe quando a gente quer ser mais santo que o Espírito Santo? Pois é, eu tenho esse lema, né? De para de querer ser mais santa do que o Espírito Santo. Chega de querer ser mais santa que o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele diz que fulano carrega um espírito de inveja, que Deus vai tirar fulano da sua vida, você pensa, nossa, mas eu gosto tanto de fulano, eu vou sofrer. Eu quero dizer uma coisa, sabe quando que você vai sofrer? Quando o Espírito Santo de Deus não for algo em que habite em você. Se você não carregar o Espírito Santo, isso sim é problema para você. Agora, pessoas que fiquem perto de você, somente pessoas direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor, pessoas proféticas, pessoas selecionadas e escolhidas por Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu aprendi, principalmente no final de 2021, início de 2022, de uma forma tremenda, a despeito do espírito de inveja. Mas eu achei que eu já tinha sabido o suficiente. Mas eu não sabia nada. Eu não sabia o que ainda estava por vir. Inclusive, tem um vídeo que eu vou subir ele aqui para o canal, que ele se chama A Maior Inveja do Universo. Este vídeo foi gravado o ano passado, em 2022. Esse vídeo é profético, é profundo. Eu vou colocar ele aqui como fundamento também dessa palavra que eu estou entregando hoje para a sua vida. E por que eu estou te falando que a gente quer ser mais santo que o Espírito Santo? Porque eu vou te dizer uma coisa, a gente não quer acreditar que pessoas são influenciadas por espíritos imundos. E eu vou te dizer, são os improváveis. E eu vou te dizer mais. A Bíblia diz: quem é por mim, quem não é por mim é contra mim. Eu vou te dizer, se uma pessoa ela não é cheia do Espírito Santo, se uma pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, ela é guiada por um espírito imundo. E eu quero te dizer uma coisa, o espírito de inveja, ele estava entre os 12 discípulos. Ele estava sobre Judas, que entregou Jesus na mão dos fariseus e dos líderes. E a Bíblia diz claramente, olha, a Bíblia diz claramente em Marcos
no capítulo 15, versículo 10, diz assim: porquanto ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Antes que algo morra na sua vida, no mundo espiritual, o espírito de inveja está tentando matar. Jesus não foi morto lá na cruz do Calvário. Apenas antes que ele fosse morto na cruz do Calvário, o espírito de inveja estava sobre aquelas lideranças, assim como estava sobre a vida de Saul. Esse espírito de inveja, ele matou Jesus antes. O espírito de inveja é homicida. Só que eu quero dizer para você que fica achando que fazer aliança com qualquer pessoa tá normal. Não, fulano é gente boa. Para de ser menino espiritual. Para de ser criança espiritual. Cresça. Torne-se maduro espiritualmente. Lá em Hebreus diz para que você discirna o bem e o mal. Se você não discerne o bem e o mal, você é criança. Eu fui muito criança há muito tempo, achando que todo mundo é bonzinho. E eu não estou aqui para dizer para você que você tem que achar que todo mundo é mal, não. Mas que você tenha compaixão com discernimento. Está escrito lá em Judas. Lá na carta de Judas, tenha compaixão com discernimento. Porque sem discernimento, você pode ser acometida pelo espírito de inveja. E esse espírito de inveja vem daquele que veio para matar, roubar e destruir, que é Satanás, que é o inimigo das nossas almas. E eu quero dizer para você, a Bíblia diz que, em Provérbios 14:30, o coração sadio é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Sabe o que significa ossos? Ossos representa a essência da sua vida aqui na Terra. Quando alguém está tendo inveja contra a sua vida, significa que aquela pessoa está com a sua essência de vida morta. Está podre, algo que está podre está morto. E algo que está morto só deseja a morte. Eu quero dizer, levante-se e desperte. Ah, Gleiciane, já que você me disse tudo isso, o que eu faço agora? Eu percebi que verdadeiramente eu estou sendo acometida por esse espírito de inveja. E o que eu faço? Como é que eu me posiciono? E eu vou dizer para você, hoje, o dia de hoje foi um dia diferente na minha vida. Foi um dia diferente nesses últimos tempos, nesses últimos meses, nessas últimas semanas, sabe por quê? Porque Deus me deu discernimento claro através da pessoa do Espírito Santo. E quando o Senhor me deu discernimento claro, todo o poder das trevas caíram por terra. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho certeza, e eu vou testificar isso. A partir de hoje, nunca mais eu serei tocada pelo espírito da inveja como eu estava sendo até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque agora eu sei como ele age e agora eu sei o que fazer, e é isso que eu vou ensinar para você nesse momento. Quando você entende que coisas que estão acontecendo ao seu redor não é sobre o mundo material, não é sobre o mundo almático emocional, é sobre algo espiritual. E é sobre algo que está tentando matar a sua vida, matar os seus sonhos, matar os seus projetos, matar o seu propósito, matar o seu chamado, calar a sua voz, fechar a sua boca. Você vai se levantar e se posicionar no reino do Espírito. E eu vou orar agora com você. E é uma oração de batalha espiritual. E você vai colocar por terra todo o levante, todos os dardos. A Bíblia diz que estava na mão de Saul um dardo. Na mão daquele que está cheio do espírito de inveja tem um dardo.
Só que agora Deus destrói esse dardo, porque nós vamos agora em oração. Gleciane, qual é a arma para vencer esse espírito de inveja? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta, a nossa milícia, a nossa batalha, a nossa guerra, ela é espiritual. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10 que as armas da nossa milícia não são humanas, mas são espirituais. Então entenda algo. A nossa batalha é espiritual e as nossas armas também. Corrigindo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu acredito que eu estou falando certo. Mas se eu não estiver certo, você vai encontrar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E eu vou dizer, quando o Espírito Santo me deu discernimento hoje, claro, eu me levantei e me posicionei em oração. E sabe o que aconteceu? Foi como uma grande muralha sendo despedaçada, sendo demolida aos meus olhos espirituais. E é isso que vai acontecer agora na sua vida. Toda a muralha, toda a fortaleza, todos os dardos inflamados, todos os dardos de inveja contra a sua vida, a partir de agora, sejam derrubados, sejam quebrados, que o fogo consumidor do sangue de Jesus, do nome de Jesus, venha consumir todos os decretos malignos contra a sua vida, todos os planos e intentos de Satanás contra a sua vida, todo levante, todo cansaço que o inimigo tem lançado contra a sua vida, toda desilusão, toda desesperança que o inimigo tem lançado contra a sua vida, todos os pensamentos contrários, todos os pensamentos relativos a achar que você não está fazendo o que é certo, que Deus não está se agradando de você, todos os projetos que Satanás tem se levantado para cumprir, para destruir as obras de Deus na sua vida a partir de agora, tudo isso é lançado por terra, é pisado agora pelos nossos pés, é agora queimado pelo poder do sangue, do fogo consumidor de Jesus. Que toda arma forjada do inimigo contra a sua vida agora seja destruída pelo poder da oração, pelo poder, Pai, da voz profética nesta hora. Em nome de Jesus, inimigo, bate em retirada você e tua corja de demônios. Você, inimigo, bate em retirada agora com esse espírito de inveja que tem assolado essas vidas, que estão aqui nesta hora. Caia por terra em nome de Jesus. Você agora foi descoberto e a partir de agora é destronado pelo poder do nome de Jesus. Caia por terra. Agora em nome de Jesus está cancelado. Cancelado todo o decreto de Satanás contra a sua vida, contra o seu casamento, contra os seus negócios, contra o seu trabalho, contra a sua vida espiritual, contra o seu dia a dia, contra a sua rotina espiritual, contra a sua identidade, contra o seu chamado, contra a unção do Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, debaixo dos nossos pés agora, todo espírito de inveja pesada que estava se levantando, que estava lançando dardos homicidas contra a sua vida para tentar te fazer parar, para fazer você procrastinar, para você ser paralisada, para você se sentir constrangida, para você se sentir intimidada, para fazer você ficar de boca calada a partir de hoje. E isso está derrubado, isso está cancelado agora, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos deu agora a posse da herança, das promessas, do gozo, da alegria. E agora eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo todos os projetos agora clarificados. Eu profetizo agora todos os planos
planos agora desenrolados. Eu profetizo agora toda visão e toda clareza, todo discernimento sobre todas as coisas na sua vida. Eu profetizo agora uma execução e uma aceleração nos seus projetos e nos planos. Eu profetizo agora aquilo que estava parado agora vai dar o start, agora vai dar o play. Agora, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a movimentar a sua vida. Agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo começa a movimentar a sua vida, os seus planos, os seus projetos, a sua rotina, a sua casa, o seu ambiente, a sua atmosfera. Nessa hora, o Espírito Santo começa a movimentar uma atmosfera diferente na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu quarto, no seu escritório, todos os lugares. E eu profetizo que a partir de agora, toda pessoa, tudo que estava oculto, seja revelado. Todo o espírito de inveja que estava oculto em pessoas, todas as artimanhas do maligno agora sejam reveladas através do poder do Espírito Santo. Tudo que estava debaixo do tapete agora, o Espírito Santo está levantando o tapete. Agora você vai ver, você vai discernir, você vai enxergar. E você vai aceitar de bom grado. E você vai depender da pessoa do Espírito Santo de Deus. E você vai dar graças a Deus por esta visão. E você vai apresentar essas pessoas na presença do Senhor. Você vai entregar essas pessoas na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence só ao Senhor. A você cabe somente apresentar essas pessoas diante do Senhor, para que brasas vivas sejam amontoadas sobre as suas cabeças. Em nome de Jesus, o Espírito Santo me mostra pessoas tendo visões, tendo agora clareza sobre muitas coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo te dá uma visão agora, discernimento espiritual, entendimento espiritual agora, em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diga amém, eu concordo em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que tudo que vocês concordarem na terra, onde 2 e 3 concordarem na terra, será feito. Onde 2 ligarem, está ligado. Onde 2 desligarem, está desligado. Em nome do Senhor Jesus. E que a paz, que a alegria, que a harmonia, que o gozo, que o amor, que a bondade, que a benignidade, que a abundância, que a força, que a coragem, que o vigor seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em tudo que você tocar e em tudo que leva o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu posso te dizer uma coisa. O inimigo só levanta para cair, porque ele já é derrotado. Porque Jesus já destronou o inimigo. Só que você precisa tomar posse disso. E é no poder da oração. É no poder da voz profética que Deus te deu na sua casa, na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, nos seus negócios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você tome posse da sua identidade de filho e de filha amada do Senhor. Tome posse de que você é verdadeiramente cheio e cheia do Espírito Santo. Tome posse do seu chamado, do seu propósito. Aí você pode pensar assim, Gleiciane, será? Será que Deus me chamou? Eu vou dizer, se você ainda está com dúvida, isso significa que é somente um intento, mais uma artimanha desse espírito de inveja, para tentar fazer você não acreditar naquilo que Deus planejou e projetou para você. E eu digo para você, se posicione em jejum e oração, em nome de Jesus. Porque esse tipo de inveja, esse tipo de ataque, esse tipo de levante, somente com jejum e oração e vigilância. E uma coisa, aceita as podas que Deus está fazendo e fará na sua vida, nos seus relacionamentos. Aceita, porque a unção de alto nível não é compatível com as trevas, nem de conversinha.
nem de coleguismo. Luz não tem amizade com trevas. Entenda isso, ainda que seja a pessoa que você mais estima na sua vida. Aceita ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Isso é sabedoria e maturidade espiritual de alto nível. Em nome de Jesus. E se você puder, curta esse vídeo, compartilhe essa palavra, se inscreva aqui no canal, abençoe, seja uma voz profética. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha, me marca no meu perfil lá no Instagram, @GleicianeAraújoN, que eu vou ter o prazer de repostar você abençoando vidas nesta hora e nesta geração. Em nome de Jesus.